Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Inteligência Evolutiva, um podcast e iniciativa da Assimvexis. A Assimvexis é uma instituição que estuda a técnica de vida da inversão existencial. Se você quiser saber mais como você pode programar a sua vida de forma técnica para atingir todos os seus objetivos, evoluir consciencialmente e assistir mais pessoas, dá uma olhadinha aí no link da descrição para saber mais como aplicar essa técnica de vida, né, que chama Invexis. Bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que nunca te contaram sobre extraterrestres. Então fiquem ligados para saber um pouquinho mais. Vamos começar a conversa aqui, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que tem a ver com o episódio anterior, tá? Só para a gente ir linkando. No episódio anterior nós falamos sobre experiências paranormais na juventude. E uma dessas experiências, até que a gente comentou no último episódio, é a projeção lúcida, ou viagem astral, enfim, em que você consegue sair do corpo físico de forma lúcida. E dominando essa habilidade, né, você tem várias utilidades e benefícios. E uma das coisas que você pode fazer ao sair do corpo de forma lúcida é visitar outros planetas, ter contato com extraterrestres, enfim, N coisas, né? Então, esse é um dos pontos que a gente vai trazer aqui hoje. Antes de mais nada, eu queria saber de vocês, está todo mundo aqui de acordo? Vocês acham, assim, para vocês existe essa hipótese de que existe vida inteligente fora do planeta? Para mim, eu tenho... Silêncio, como assim? Já estou sentindo. Não, para mim, sim, eu admito, né? Uhum. Eu admito porque eu já tive autocomprovação, né? Autovivência de que realmente existe seres aí, consciências além de nós, fora do planeta Terra, né? Então, da minha parte, é o que eu posso dizer. Não, vou responder na primeira pergunta sucintamente, né? Senão eu não vou me delongar aqui, senão vou tomar o tempo aqui da... É para ver se a gente está na mesma página, né? Porque a gente vai falar sobre esse terrestre, o que nunca contaram, mas tem que saber se tá todo mundo aceitando que existe essa hipótese aqui, né? Cada um aprofunda aí. Eu acho que uma coisa legal que a gente estava comentando antes de começar, né, a gravação, é a questão do tamanho do universo em proporção à Terra também, né, que é um outro indicador, né. Eu também concordo com o Emanuel dessa questão da autocomprovação, né, também tenho experiência com isso, mas quem não tem ainda autocomprovação, eu acho que vale a pena pensar sobre o aspecto de que a gente tem um universo gigante, aí você traz os números certinhos, e a gente é um pedacinho universo, né? Então, acho que é um pouco, assim, presunçoso achar que a gente é único, né? Então, mas aí a Lara tem uns dados bem, assim, contundentes. Dado aqui chocante, inclusive, se a pessoa falar que não considera essa hipótese, já dá a dor aqui, né? Já fica até tonta. Porque, olha só, a imensidão do universo, né? A parte observável, ela tem 93 bilhões de anos-luz. E a Terra, o diâmetrozinho da Terra... corresponde a 12.742 quilômetros. Aí o Emanuel até falou, e a circunferência? A circunferência da Terra tem 40.075 quilômetros. Um pouquinho a mais. Ou seja, é nada, gente. É nada. E a gente está aqui se achando a última Coca-Cola do deserto, né? Quem que é a gente na fila do pão? Quem que é a humanidade na fila do pão, né? Frente a esse universo, essa vastidão toda. Eu também concordo, tanto dessas duas questões, né, tanto que o Manuel comentou da própria experimentação, de eu já ter tido as minhas experiências, né, e tudo mais, com essa questão de extraterrestreologia, e também com o que a Liza comentou, que é o tamanho do universo comparado com o tamanho da Terra, né? Então, assim, se a gente está num universo tão grande assim, também acho que é muita arrogância e presunção do ser humano achar que está sozinho, que não tem nenhuma outras formas de vida. E também, claro que tem sempre as pessoas que falam assim, mas por que ainda nunca foi encontrado, né, outras formas de vida, assim, de maneira que chegou lá uma nave e aí viu que não sei o quê. Isso é muito falado, mas assim, eu acho que a própria ciência que a gente tem hoje, a ciência materialista, ela é muito limitada nesse sentido, para fazer esse tipo de pesquisa. Porque a ciência ela consegue encontrar coisas fora do planeta que ela esteja procurando. E, por exemplo, se tem uma forma de vida que a gente não consegue, por exemplo, admitir, porque é uma forma de vida diferente, que os aparelhos que a gente possui ainda não detectam essa forma de vida, a gente não consegue encontrar ainda com a ciência que a gente tem hoje, né?
Então, a minha visão é uma hipótese que é muito válida. No meu caso, né, eu já tenho aqui as minhas comprovações, mas eu acho que a gente pode olhar por esses ângulos, assim, dessa questão do tamanho do universo e essa questão também das nossas limitações científicas que a gente tem hoje para poder detectar, por exemplo, vida fora do planeta. Essa questão que a Jéssica comentou da limitação científica, né? Só para, assim, olhar um pouco para trás, que não é muito tempo que isso aconteceu, né? É a questão de a gente descobrir os micro-organismos, né? Antigamente, não tão antigamente, né? O médico que manipulava uma pessoa que acabou de falecer fazia um parto na sequência e a mãe e a criança morriam. Aí, logo depois, foi descoberto o quê? Os micro-organismos, a importância da asepsia, da higiene. Então, isso que a Jéssica falou é bem sério. Por hipótese, considerando o passado, provavelmente a gente não tem instrumental hoje que seja o suficiente para detectar essa vida diferente, né? Então, eu acho que é legal a gente lembrar do passado para prever o futuro. Falando nessa questão de micro-organismos, já parece que já foi detectado, por exemplo, em Marte, né? Que já existem lá, né? Eu não sei, eu estou por fora aqui, né? Mais ou menos dessas notícias, mas foi detectado que existem micro-organismos, inclusive a existência de água em Marte. Sim. Então, se existe água, muito provavelmente vai existir ali, vamos dizer assim. E vamos levar um pouquinho mais a fundo ainda, né? Aí já entra um pouco do conceito de evolução que temos dentro da conscienciologia, né? Que a gente vai desde a concepção do vírus até a consciência, né? Vamos dizer, esse modelo, vamos falar aqui a nível de Terra, né? Planeta Terra, do que a gente chama de serenão, né? Então, se a gente está falando o ser, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela concepção de ser, de existência a nível de vírus, né? A gente está falando de micro-organismos, né? Então, só por essa concepção, por esse conceito, a gente já, pela própria ciência convencional, a gente já detectou que existe vida fora da Terra. Porque esses micro-organismos, né, no futuro vai ser, evolutivamente, a gente coloca como hipótese aí, né, que eles vão ser seres muito mais avançados. Inclusive, já tem uns anos já que foi detectada a presença de bactérias em vulcão, interior de vulcão e geleira, enfim, locais que são inóspitos para a espécie humana, né? Então, a gente vê que existe, sim, essa possibilidade, né? Acho que é algo bem factível. E, realmente, a ciência ainda está avançando para poder conseguir ter mais dados, né? Mas eu acho que até a gente está indo bem agora com James Webb aí, já está trazendo vários registros bem interessantes, né? Não sei se vocês acompanham, mas aí de novos planetas, novas galáxias. Então, existe uma vastidão além do planeta Terra, né? E uma coisa interessante, assim, a se falar é que a Terra ela foi formada há 4,5 bilhões de anos. E o ser humano, né, a espécie Homo sapiens, ali, o homem moderno, ele existe há cerca de 200 mil anos. Então, a gente é muito recente, a gente no sentido da humanidade, né? A espécie humana ela é muito recente, ela é muito frágil ali, né? Quando você começa a analisar em relação a essa visão mais macro do universo e da história do planeta Terra, né? Mas e aí, gente, sobre essa questão de extraterrestres, a gente está vendo que, só pela essa conversinha aqui inicial, que quando a gente começa a falar de vida fora do planeta, e não só de ET, gente, mas de tudo que está fora do planeta Terra, né? E das dimensões tanto intrafísicas como extrafísicas, a gente começa a ampliar a nossa visão, né? Sai um pouco do nosso ego, do nosso mundinho, e ver as coisas de uma forma mais ampla, né? Com sobrepairamento, né? Isso é bem interessante. Então, existem vários benefícios de se estudar e aprofundar um pouco mais sobre a ciência da extraterrestriologia, né? Que a gente tem na Conscienciologia, né? E se você quiser saber mais sobre Conscienciologia, a gente vai deixar um link aí também na descrição, porque o próximo episódio a gente vai explicar direitinho alguns conceitos, tá bom? Mas não vou dar spoiler agora, deixar para o próximo. Mas e aí? Enfim, tem esses vários benefícios que a gente pode falar ao longo do episódio de se estudar a extraterrestriologia, mas vamos saber um pouquinho da parte de extraterrestre. Os contatos que vocês tiveram, foi no intrafísico, foi no extrafísico, porque, por exemplo, o pessoal da ufologia, eles focam em ter contatos intrafísicos, né?
e responder perguntas mais se existe vida fora da Terra ou não. Eles não consideram que a consciência ela tem múltiplas dimensões, que às vezes a gente veio de um outro planeta, né? A gente não nossa paraprocedência não é exatamente essa daqui. Enfim, tem algumas limitações em relação ao paradigma mais mecanicista, fiscalista, tudo, né? Mas aí, me fala aí, gente. Eu acho que, assim, o maior diferencial que a gente vê do estudo dos extraterrestres, né, pela conscienciologia, que é a extraterrestriologia, é esse estudo do ponto de vista extrafísico, né, dos extraterrestres. Porque como que a pessoa ela pode comprovar por si mesma sem, assim, exigir um ultra esforço dela ter que pegar uma nave e ir para outro planeta, ou dela ter que ficar caçando aqui no planeta lugares que tem atividades, que às vezes as pessoas falam, né, que tem alguma atividade extraterrestre. Como que a pessoa... vai o bonde, né, da galera. Vai um tanto de gente lá pesquisar e tal. Como que a pessoa pode comprovar essa realidade, mas de uma maneira assim que, digamos, ela precisa de menos recursos. Na minha visão, é através do parapsiquismo, né, da paranormalidade, que é essa capacidade que a pessoa tem além dos 5 sentidos. E um dos fenômenos, que até eu acho que você comentou no início, né, que é da projeção consciente, que é quando a pessoa ela consegue sair do corpo físico dela, né, quando ela sai com o corpo extrafísico, que a gente chama de psicossoma, para visitar outras dimensões. E nesse fenômeno da projeção consciente, a pessoa pode fazer uma visita para outros planetas. Então, ela pode ter como um alvo projetivo dela ir em algum planeta diferente, com algum tipo de extraterrestre de uma forma ou de outra forma. Então, a gente tem essa possibilidade de comprovar essa realidade através do fenômeno da projeção consciente, que eu acho que é uma das estratégias, né? A pessoa poder ter as próprias experiências dela. E a questão da projeção, né? Tanto a projeção consciente quanto a exoprojeção, que seria sair para outros planetas, esse conceito, ele, digamos assim, ele traz junto com ele vários outros, né? Então, quando a gente vivencia sair fora do próprio corpo, o que a gente percebe na prática? Que a gente não tem só um corpo. Então, isso já chama uma atenção. Se eu não tenho só um corpo e estou me manifestando num ambiente diferente, então, existe outra dimensão. Sim. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. É mais de um corpo, é mais de uma dimensão. E o bacana da projeção também é que tem momentos em que você pode ter a oportunidade de vivenciar fatos que foram de vidas passadas e que você consegue comprovar por algumas sincronicidades, alguns fatos até nessa dimensão mesmo que a gente está. E a gente já agrega um outro conceito, que são as várias vidas, né? Então, o que isso aponta, né? Aponta que existe um ciclo que é maior do que esse ciclo que a gente vive aqui agora, que ele implica com vários corpos, várias vidas, várias dimensões, então várias idas e vindas. Então, de onde que a gente veio para a gente estar aqui agora? Então, assim, é mais um indicador de que somos extraterrestres, né? Então, por hipótese, eu jogo até assim como uma coisa hipotética mesmo, né? Será que todos nós não somos extraterrestres? Entende? Você tem uma carinha mesmo, Laísa. Só que a gente não lembra. É meio estranho. Mas tem uma questão, né, que eu acho que é interessante também, né? Que no processo evolutivo do ser humano tem um momento ali que muitas vezes os cientistas ficam meio doidos, assim, porque o ser humano teve um desenvolvimento muito rápido e que não tem uma explicação, assim, ainda, né? Que seja bem convincente ali do ponto de vista científico do porquê teve esse desenvolvimento, né? Então, aí dá para a gente questionar se isso teve, por exemplo, às vezes uma transmigração, ou seja, pessoas ali extraterrestres vieram de outro planeta aqui, mais avançados, que já tinham o cérebro mais avançado e tudo mais, vieram aqui para esse planeta, começaram a usar ali no corpo físico do Homo sapiens, né? E aí acabou desenvolvendo mais o corpo do Homo sapiens, por exemplo. É uma possibilidade também. Com certeza. E essa coisa, você perguntar de ser cara de extraterrestre, né? Eu tava pensando aqui, que você comentou assim das experiências nossas, né? A Jéssica trouxe a questão da projeção, mas eu também trago um outro olhar, né? Que aí eu pergunto para vocês como foi para vocês também, né? Que assim, eu lembro de infância de ter algumas experiências e relatar, sabe? Do tipo assim, nossa, eu falava para minha mãe,
eu vim do planeta X, e tipo assim, falava com uma convicção, eu era criança, e assim, de onde que eu tirei isso, entendeu? Nos desenhos animados que eu via não tinha essas coisas, né? Então, uma questão assim também de que eu era preocupada, assim, nossa, mas a gente precisa cuidar de todo mundo, porque, tipo assim, o planeta é um só, a água é um recurso que é escasso, vai acabar, a gente tem que cuidar com coisa da poluição, coisas assim que, lógico, aprendia na escola alguma coisa, assim, mas, tipo assim, por que aquilo para mim fixou de uma forma mais profunda do que para outros colegas da turma? Isso era uma ETzinha avançada, hein? Não era de planeta inferior, não. Para ajudar, né? Para ajudar, né? Então, melhorar as coisas. Então, eu acho que é legal, assim, a gente observar também como que a gente se manifestava bem no início da vida, né? Porque ali a gente está de uma maneira um pouco mais pura, né? A gente está menos condicionado. E ali pode ser um indicador bacana de que realmente a gente veio de algum outro lugar diferente do que a gente está aqui agora, né? Uhum. Então, é um outro olhar, assim, que eu acho que é interessante trazer, sabe? Aí eu pergunto para vocês, assim, como que foi para vocês, assim, né? Vamos perguntar para o Manuel, que é o nosso cosmonauta aí. Tá caladinho aí, o cosmonauta. Tô caladinho aqui, tô só escutando aí as vivências. Querer ser astronauta também. Pois é. Não, tinha essa conexão também quando eu era pequeno, né, da ficção científica, né? O meu gosto pela ficção científica até hoje vem desde pequeno, né? Assistindo os filmes aí, ficção científica diversos que tinham aí, né? Como é que você faz, Emanuel? Assim, ó. Não, isso aqui, o sinal é esse aqui, né? Vida longa e próspera. Para a geração Z, é o Jornada nas Estrelas, Star Trek, né? Talvez, talvez ainda existe, né? Alguns episódios mais recentes, algumas versões mais recentes, né? Aí tem eu tô falando das mais antigas lá, que o Spock, né? Que fazia o sinal. Né? Sim. Mas, assim, eu também tinha algumas vivências com relação a isso, né? E até para corroborar um pouquinho, né? Aproveitando o que você comentou aí, isso pode ser até memórias do que você trouxe no teu período intermissivo, né? Período entre vidas, né? Essa questão do planeta, a vida do planeta X e tal, né? Às vezes descrever um pouco, né? Às vezes chegar nesse ponto também, porque a gente coloca como hipótese, né? Enfim, isso é da autocomprovação de cada um, né? Que para algumas pessoas, né? Talvez não todas consciências, né? No período entre vidas, a gente teve alguma oportunidade de ter para-excursões, né? Onde, vamos dizer assim, as consciências preceptoras nossas, né? Ali do período entre vidas, nos levavam ali, as consciências mais avançadas, preceptoras, nos levavam para conhecer outros planetas, né? Tanto a nível físico e extrafísico, também, né? Pela sim, outros planetas aí, outras civilizações, na né? equipe para excursão. Sim, tudo é possível, né? Até para ver uma familiarização melhor, né? Com relação a nós e para onde a gente estava indo, né? Estaria indo, né? Então pode ser memória disso, né? Você trazer isso, você renasce, ressoma aqui, né? Nessa vida e você grava aquilo ali, né? Grava aquilo ali em memória, né? Nos seus dados ali que você teve em determinado planeta e você achou, vim daquele planeta lá que eu lembro aqui, me vem alguma coisa aqui que eu não sei explicar o que é, né? Mas, assim, em termos de vivências minhas, né, eu tive, assim, alguma coisa mais quando eu entrei na Conscienciologia em si, né? Anteriormente eu tinha essa coisa mais intuitiva, né? Do gosto, né? Da conexão, da afinidade pelo diferente. Você já estudou ufologia ou não? Foi mais Não, ufologia eu cheguei, assim, a ler alguma coisa, foi mais a parte da cultural, né? Do universo cult ali, né? Dos filmes, né? Da parte cinematográfica. Mas eu cheguei assim, eu tinha essa curiosidade também pela ufologia quando eu via também os casos, né? Assistia documentários, bastante documentários sobre ufologia, né? Já que na Conscienciologia ainda cheguei assim a participar, a acompanhar, vamos dizer assim, alguns eventos de ufologia aqui em Foz do Iguaçu, né? Até pessoas até que tinham alguma conexão, né, com o professor Valdo Vieira, né, dentro da ufologia, então cheguei até a participar de algum desses eventos aqui em Foz, né? Mas, assim, eu só fui ter, assim, vamos dizer, experiências mais palpáveis mesmo, né, mais claras, né, aqui já na Conscienciologia, quando eu comecei a ter algumas vivências em dinâmicas parapsíquicas, né, que são algumas atividades energéticas que fazemos aqui, né, onde a gente pratica clarividência, né, com outra pessoa, exteriorização de energia, montagem de campo energético, né, e daí eu tanto sentia, né, algo diferente em mim,
né? E também senti um pouquinho da contribuição do relato das outras pessoas, porque eu senti algo diferente em mim, assim, que era totalmente fora do meu padrão, né? Que era algo totalmente diferente, assim, do meu padrão. E quando as pessoas relatavam, elas vinham, eu vi aí um ET com você aí, um extraterrestre aí, se pareceu, ele era dessa forma, assim, XY e tal. E era totalmente sério. E eu sentia realmente um padrão de seriedade muito grande, né? Então, a partir daquela sensação, junto com o que as pessoas relatavam, eu juntava ali as informações, né? É uma autoinvestigação ali, né? Própria naquele momento, momentaneamente, e daí chegava na conclusão, não, de fato, é algo diferente, tudo indica que realmente era um ser de outro planeta, né? Diferente da raça humana, da espécie humana, que se fez presente ali, né? Também já tive experiências também fora do corpo, né? Uma especificamente que eu lembro, eu tenho lembrança, onde eu apertava a mão de um extraterrestre, né? Tive a experiência lá, um flash assim de uma cena que eu estava lá num determinado ambiente lá. Eu não estava 100% lúcido, né? Estava ali meio que pairando ali, né? Estava semi-consciente, né? Semi-lúcido ali na situação. Mas em um determinado momento ali, eu não posso ter certeza absoluta, né? Porque não sei também se era uma consciência humana, de repente, que se transfigurou no extraterrestre, mas também pode ser um extraterrestre também. Então, assim, eu não tive essa noção, né, nesse nível de lucidez de saber diferenciar, né? Existe uma técnica muito interessante, aproveitar aqui, né, puxar um pouco a corda, né? Que joga energia. Que podemos exteriorizar energia, né? Tanto para saber se aquela, no caso, né, nesse meu caso, se a consciência ali de fato é um extraterrestre ou não, ou até às vezes se é uma outra consciência que está querendo se transfigurar em outra coisa, né, para querer enganar, às vezes é uma consciência mal intencionada também, né? Mas, enfim, mas nessa experiência que eu tive foi tudo muito positivo, porque parecia a consciência, né, esse extraterrestre que se mostrou para mim, ele era de uma forma, assim, bem aquela tradicional que a gente conhece muito, que a gente vê muito das mídias aí, do Grey, né? Do Grey, que é o formato cinza. Grey, né? O cinzão, cabeção, assim, parecendo um Gasparzinho, né? Interessante que vocês se cumprimentaram de uma forma que a gente faz aqui na Terra, exato, né? Não sei como é que é lá no... Foi dois dedinhos assim. Não, eu nem cheguei a contar sem os dedos que ele tinha, mas foi muito espontâneo, assim. Eu simplesmente estendi a mão e ele retribuiu ali, e a gente apertou ali, né? A gente fez, assim, um aperto de mãos, vamos dizer assim, das paramãos ali. E daí, a partir daquele momento, terminou a experiência, eu acordei, né? Eu falei, pô, que coisa bacana isso, né? Então, assim, se foi realmente, né? Vamos dizer assim, eu não tenho uma certeza absoluta, mas vamos dizer assim, pelo menos o que eu digo que é uma verdade relativa para mim atual, que poderia ser ali realmente um extraterrestre positivo, né? Vamos dizer assim, bem intencionado, que quis fazer algum contato ali, né? Fora do corpo. É legal que você falou isso, de bem intencionado ou não, porque eu acho que não dá pra gente ser ingênuo e achar que porque a pessoa, né, a consciência ali de outro planeta, o extraterrestre, que ele vai ser mais evoluído, pacífico e, sei lá, mais maduro, a cultura cinematográfica já traz bastante do patológico, né? Que todo extraterrestre, infelizmente, a cultura cinematográfica traz isso. Todo extraterrestre é malvado. Quisesse destruir a humanidade. São pouquíssimos filmes, né? O ET lá de 82, né? Do extraterrestre do Spielberg é o positivo. Mostra um pouquinho mais a positividade. A Chegada também. A Chegada é bem interessante também, é mais positivo. São pouquíssimos filmes. Infelizmente, sei lá, uns 90% aí do que tem de material cinematográfico é tudo patológico, né? Mas aí a gente tem que ter esse discernimento, né? Assim como existem diversos níveis evolutivos que a gente consegue ver e ter contato aqui na Terra, também existem diversos níveis evolutivos das consciências fora do planeta, né? Sim. E o outro ponto que eu ia comentar é da transfiguração, porque as experiências que eu tive, elas... na verdade, de projeção lúcida, não foi de contato com o extraterrestre, foi de ver a Terra de fora, né? E aí foi bem interessante, tudo mais, mas o que eu vou relatar é das experiências de clarividência. Você pode ter experiência de clarividência e visualizar naquele exato momento ali na sua frente, né? Ou você pode ter a clarividência viajora, em que você acessa, tem a visão de algo remoto, seja uma cena... um ambiente, um texto, não sei, algo remoto, né? Então dá para ter essas duas aí. Acho que a primeira vez que eu tive essas experiências
foi justamente para eu perder o medo da clarividência. Eu tinha medo de ver assim, de ver espíritos e não sei o que, o fantasma. Não sou que nem a Jéssica que viu quando era adolescente lá, né? Veja o último episódio que ela contou um relato bem interessante que ela encarou com a naturalidade. Ficou de boa. Tudo ok, né? Mas não é o comum, a gente se assusta, assim, quando você não tem o conhecimento do extrafísico, quando você não está nesse contexto de desenvolver o seu parapsiquismo. E aí eu tinha medo, nossa, eu falei assim, eu tenho medo de ver coisa, né, e tal. E aí esse professor, ele falou assim, vou passar um exercício para você. Tem um exercício que chama clarividência facial, vocês conhecem, né? Em que você, por exemplo, estamos eu e a Laís aqui, a gente vai ficar paradinha, eu vou focar em um ponto, ou na testa dela, ou no nariz, ou no queixo, né? Vou deixar os olhos semicerrados e vou tentar observar o extrafísico através dela. E aí, você pode fazer essa técnica com você mesmo no espelho. E aí, esse professor falou assim, você vai lá no banheiro, igual filme de terror, né? Deixa a luz ali na penumbra e você vai fazer a clarividência facial consigo mesma, para você parar de ter medo, né? Aí, no mesmo dia, inclusive foi aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento, eu fui no banheiro desse local, já apaguei a luz lá e fiquei olhando. E aí começou a aparecer um formato muito nítido, mas não era humanoide. Era até bem bonito, assim, né? Parecia ser feminino, porque eu não sei, né, se essa questão de extraterrestre tem essa questão de gênero, de sexo igual a gente, né? Mas ela tinha uma cabeça bem maior, foi muito nítido, né? E eu não tive medo, eu fui vendo aquilo ali se materializando e de forma mais nítida, e eu não tive medo. E aquilo ali foi muito interessante, porque dali para frente foi um antes e depois em termos de lidar com a clarividência, né? Claro que depois eu já testei várias vezes essa clarividência do espelho, e algumas vezes apareciam esses seres mais extraterrestres. Tem um que é bem tradicional, que o pessoal relata bastante, que é aquele com uns traços mais de lagartos, né? Sim, de lagarto, sim. Réptil, né? Mais de réptil. E aí apareciam uns assim também. E aí era interessante porque era algo muito diferente. E aquilo foi quebrando um pouco essa questão de medo, do desconhecido, né? O que tem aí no extrafísico, o que tem fora do planeta e tudo mais. Mas aí eu queria relatar uma experiência que o Emanuel falou da transfiguração. Essa foi bem interessante, foi até com uma amiga minha. Eu vou mandar para ela esse vídeo depois, que acho que ela deve lembrar. Quando eu fiz intercâmbio, eu tinha uma colega brasileira, né, que eu fiz amizade lá, que ela também estudava Conscienciologia, estudava Invex, tudo. E a gente se encontrava às vezes para bater papo e tudo mais, né? E aí a gente estava na casa dela batendo papo, e de repente a gente começou, do nada, assim, era um papo totalmente aleatório. Isso aí eu tive que resgatar nos registros, né? Que é importante a gente ter esses registros para relembrar. Totalmente aleatório, assim, e a gente começou, eu falei, uai, tem alguma coisa acontecendo aqui. O padrão energético está mudando. A gente começou a ver de Mener. Isso a gente estava na sala, ela estava na cozinha, eu estava na sala, assim, batendo papo. E aí comecei a ver de Mener, que a gente chama de dimensão extrafísica, né? Como se fosse uma... dimensão energética. Uma dimensão energética, perdão. Como se fosse uma névoa, né? Eu falei, uai, o que está acontecendo aqui? Aí fiquei mais calma para concentrar. E aí eu comecei a olhar para ela e ela para mim, para a gente ver essa questão da clarividência facial. Porque a gente percebeu que começou a transfigurar, que fala? Rostos, não sei falar. E uma na outra, né? Eu falei, uai, que interessante essa experiência aqui, da gente estar num acoplamento energético, eu e ela, e sem intenção, foi alguma coisa ali patrocinada. E ali, os que eu comecei a visualizar eram bem assim, como se fosse extraterrestre, né? E aí eu fiquei pensando, será que é extraterrestre mesmo? Não será? Aí deixei anotado, né? E essa experiência ela ocorreu de forma espontânea umas 2 ou 3 vezes em dias diferentes. E em uma delas, o que foi bem interessante é que tinha um ET, digamos assim, né? Gente, a cara dele era bem desses filmes que a gente vê de Hollywood, mas de terror, sabe? Horroroso, meu Deus, horrível.
olho vermelho, a cara toda estranha. Só que Mas cara... pra ele a gente que é feio. Então, é relativo. Eu não, que isso. Aí ele tinha essa cara de como se fosse aquele vilão de filme de Alien versus Predador. Tipo isso. E aquilo ali me chamou muita atenção. Na hora que eu vi, já me deu um sustinho aqui, né? Mas o que foi muito impactante era o padrão energético daquela consciência. Como que era? De fraternismo, de paz, de benevolência, um padrão assim que eu nem tenho contato no dia a dia com as pessoas que eu convivo. Era um padrão muito positivo. E aí eu quebrei a cara, né? Porque eu tava vendo aquela cara de monstrão, mas com um padrão energético extremamente positivo. Então já quebrou ali. Eu falei, pô, eu fico com preconceito às vezes, né? Eu olhei porque o cara tem o olho vermelho, tem, sei lá, um negócio esquisito aí. Mas aí, beleza, né? Aí, uma dessas experiências, eu tentei fazer algum diálogo, né? Fui testando e tentei fazer um diálogo mental, né? Telepatia, se eles eram realmente extraterrestres ou se aquilo ali era uma transfiguração. E em uma dessas experiências, foi passada essa ideia de que, na verdade, um desses tipos assim que eu tinha visto era transfiguração, então eles não eram extraterrestres ali, tipo, sei lá, naquele momento, sei lá, né? Mas eles se transfiguravam daquela forma para fazer resgates de pessoas na baratrosfera. Então, era como se fosse uma fantasia, né, que eles botavam ali para conseguir acessar as pessoas e fazer resgate. Então, essa questão que o Emanuel falou é bem interessante, né, que eu complementei agora, da transfiguração. Porque nem sempre, se você está vendo uma consciência no extrafísico com um aspecto que não é humanoide, não necessariamente ela vai ser um extraterrestre. Então, você pode fazer essa técnica que o Emanuel falou, de esterilizar as energias, bem forte assim, né? Porque aquilo ali se dissipa, daí você consegue ver a consciência que está ali. Agora, você falou assim que isso foi quando você estava no intercâmbio? Foi lá em Sydney. Não, porque me chamou a atenção a questão de ser na Austrália, né? Porque a Austrália já é um lugar meio inóspito, assim, no sentido de ter uns bichos muito estranhos, muito loucos lá. Então eu fico pensando também se o holopensene do local não pode ter favorecido a experiência. Tem essas hipóteses mesmo, né? E a Austrália, nessa própria evolução do planeta que a gente estava comentando, voltando naquelas aulas de ciências, tinha Pangeia, né? O supercontinente ali, a supermassa. A Austrália, a região que hoje em dia é a Austrália, ela se desvinculou desse todo cedo, né? E ela não teve muito contato ali com essas outras partes do continente. Então, as espécies, tanto de fauna e flora, elas foram se desenvolvendo sem esse intercâmbio. Por isso que elas são espécies exóticas, que só existem lá. Então, por exemplo, cangurus só tem lá. E essas coisas, assim, só tem lá. Determinadas aranhas. Inclusive, eu lembro a primeira vez que eu vi canguru. Gente, eu me acho em outro planeta. Eu tava viajando de ônibus, meio que num deserto, assim, sabe? No bush lá que o pessoal fala. Eu tava viajando de ônibus, assim. Aí, 5 da manhã, eu acordei, tava o solzinho ali e tal. Aí eu olhei para fora, no meio do nada que a gente olha para fora aqui viajando no Brasil, você vê o pasto, né? A vaca, o boi, né? Isso aí. Eu olhei pro lado, tinha um monte de canguru assim pulando, e aquele bicho o pasto lá é canguru. Muito esquisito, é muito estranho. Canguru é um bicho muito estranho. Aí eu olhei assim e falei, gente, nem parece que eu tô na Terra. Não, outro bicho exótico lá é o koala também, né? Koala. O koala é de lá mesmo, né? Mas o koala é fofinho. E eu tenho uma identificação que ele dorme cerca de 19 horas por dia e só acorda pra comer. Aí eu... Nossa, só ganha aí você se ganha do gato. Não, é interessante isso que você tá falando, Lara, porque daí a gente traz uma outra acepção, assim, de quando a gente chama extraterrestre, né? A gente fala assim, nossa, mas eu tô me sentindo um extraterrestre. Então, assim, se a gente vai para um lugar inóspito como a Austrália, a gente vê, entre aspas, como se fossem extraterrestres, porque a gente vê aqui no Brasil o quê? Como a gente estava falando. A vaca, é o boi, a vaca, é o passarinho, é a cabra, né? É a ovelha. E lá é uma coisa totalmente diferente, né? Então, assim, até certo ponto, se a gente faz viagens deliberadas para lugares muito diferentes, a gente pode se aproximar
desse holopensene, assim, do que é o extraterrestre, né? E que é algo diferente, que é algo novo, que é algo que não necessariamente é bom ou ruim, mas é diferente e é um experimento, né, pra gente fazer, né? Então, eu acho que essa sua experiência que você contou é muito rica nesse sentido, porque quem ainda não teve projeções específicas pode aplicar técnicas, né? Como a gente comentou no episódio anterior sobre parapsiquismo, né? Que tem várias técnicas do livro Projeciologia, que está disponível gratuito para download, é só procurar na rede de pesquisa do Google. Aí pode aplicar e ter a técnica, né? A experiência, né? Da projeção. Mas também para quem já tem essa experiência, quem pode ter de viagens interculturais, multiculturais, também já é um pezinho que se coloca lá, né? E daí eu queria aproveitar e resgatar dois termos. Um que o Emanuel trouxe, que foi a questão do curso intermissivo, porque dá para fazer uma conexão muito grande com uma questão da inversão existencial, né? Que é a finalidade aqui do podcast Inteligência Evolutiva. Porque, assim, nessa hipótese do curso intermissivo, que seria o quê? A intermissão é o período entre uma vida humana e outra. Então, uma parte de nós que já tem um pouquinho mais de lucidez, já está inclinado um pouco mais para a assistencialidade, já está pensando um pouco mais além do próprio umbigo, a gente pode ter a oportunidade de passar por esse curso intermissivo para a gente se qualificar e, de uma certa forma, planejar lucidamente a próxima existência com o foco de fazer algo diferente, a maior, né? Aí, quando a gente vem para cá para executar esse planejamento, né? A gente chama esse planejamento de programação existencial, né? A gente vem para a realidade humana, física, intrafísica, e a gente vem, digamos assim, para o jogo real, né? Para a vida real e como que a gente executa esse programa, né? Essa proexis. Então, a partir da conscienciologia, existem duas possibilidades de técnica, que é a técnica da Invexis e a técnica da Resexis, né? Então, como o nosso foco maior é Invexis, então a gente fala um pouquinho mais dela, né? Mas ambas as técnicas, eles visam executar planejamento de programação existencial, né? Só que a Invex, a vantagem é que é desde cedo, né? O quanto antes tiver lucidez e puder colocar em prática, melhor para ter mais, digamos assim, mega foco e ter retilinidade. E nesse sentido, quando a gente está lá no curso intermissivo, se planejando para vir para essa dimensão, a gente tem a oportunidade, em alguns casos, de passar por essas excursões interplanetárias, que o Emanuel comentou, né? Então, a pessoa que estuda os fundamentos da técnica da Invex e admite a possibilidade de aplicar essa técnica, por hipótese, ela pode ter passado por uma excursão interplanetária dessa, e isso ter aberto a cabeça dela de um jeito em que ela é como se fosse um ET aqui, de tão diferente que ela pensa, do que ela sente, de que ela não vai naquele rolo compressor da sociedade louco, né? Porque a criança e o adolescente tem que agir de tal forma, tem que ser imaturo, tem que ser, sei lá, preguiçoso, tem que ser... Curtir a vida. E quando a pessoa, na verdade, ela acha que a vida é muito mais do que isso, mas ela se sente extraterrestre, porque do lado dela só tem gente assim, né? Então, uma hipótese que a gente traz é que uma excursão interplanetária pode ter vincado na cabeça dela algo tão grande que quando ela chega e ela vê essa pequenez, né, vamos dizer assim, né, dessa vida assim mais robotizada, ela não entra naquilo, justamente por causa disso, porque ela viu algo maior e aquilo fixou na memória dela. Então aí isso conecta com a Invexis, né? Sim. Então acho que é legal a gente trazer isso, porque dentro desse processo de a gente colocar a programação existencial na prática, vai chegar um momento em que a gente fez assistência para... É o que a gente está aqui para fazer, né, gente? Vamos fazer força. Fazer assistência para todo mundo que a gente se comprometeu a fazer, para depois, quando a gente descartar esse corpo e voltar para o extrafísico, a gente poder ampliar essa capacidade existencial e assistir quem a gente deixou para trás no que a Lara falou, que é a baratrosfera. Que a baratrosfera, gente, é tipo assim... Aquele limbo, né? Será? Pensa num lugar difícil, em que as pessoas estão com coisa muita meio umbral, necessidade, igual a Lara comentou, né? se o amparador lá, ele tem que se transfigurar de um extraterrestre, um alienígena feio pra caramba, pra poder linkar com algumas pessoas lá. Imagina. Então, é um negócio complicado, né? Agora, uma coisa também que eu fiquei pensando aqui em relação às excursões interplanetárias,
é que para a gente assim, que aplica a Invexis, na minha hipótese, uma excursão interplanetária que a gente deve ter feito é para planetas onde pessoas já aplicam a Invexis de maneira mais assim constante, ou às vezes até a maior parte daquele planeta as pessoas já são inversoras. Eu imagino que a gente já tenha visto esses casos, né? Porque a Invexis era uma técnica que ela é, digamos assim, inédita aqui no planeta Terra. Então nós estamos sendo meio que pioneiros ali, mas provavelmente já tem outros planetas mais avançados, né? Que a maior parte da população aplica a Invexis. Então acho que quem se comprometeu a aplicar a Invexis nessa vida deve ter ido nesses planetas, olhar esse pessoal aplicando a Invexis, como é que é, quais são os desafios, quais são as potencialidades em diversos contextos, assim. Eu acho que é uma hipótese interessante ali que a gente pode ter vivenciado. Eu acho bem legal, eu já tinha pensado sobre isso, porque se você pega a metodologia da Invexis para você aplicar na sua vida, né, você desde a juventude viver uma vida com técnica, se você pegar a metodologia e você sobreparar, por exemplo, estou num outro planeta, em que, sei lá, as pessoas elas se interagem de outra forma, o modo de vida é esse, o modo de vivende, o modo operante, enfim. A gente consegue usar essa mesma metodologia em qualquer planeta. A gente só precisa adaptar a situação intrafísica dali. A intrafisicologia. Uhum. Aí eu pensei, cara, esse negócio da Invex é interessante. Hein? Estamos aplicando, todos aqui aplicamos a Invex, tá? Só para vocês saberem. E eu achei interessante também que vocês falaram. Vou dividir em duas partes, né? Você falou antes das viagens internacionais, depois vocês comentaram das para-excursões. Quando a gente faz essas viagens internacionais, inclusive, eu acho que é muito recomendado, desde cedo, todo mundo investir em fazer viagens internacionais. Quanto mais diferente o país, melhor. Porque é para quebrar a cara mesmo, para ter choque cultural. Porque isso te dá... você acaba desconstruindo várias crenças que você tinha, várias visões de mundo, né? Nossa, aqui em tal lugar as pessoas elas se cumprimentam dessa forma, ou elas interagem dessa forma, elas comem isso, comem aquilo, enfim, tinha várias questões, né? Por exemplo, no meu intercâmbio lá, eu estava fazendo uma parte do meu curso da universidade, numa universidade lá na Austrália. E aí, aqui no Brasil é muito importante que a gente faça um curso superior, né? Algo que é muito valorizado, às vezes até uma questão de status. Lá, pelas pessoas que eu conversava, não era bem assim, era uma escolha, porque lá eles tinham uma qualidade de vida melhor, um país desenvolvido. Então a pessoa escolhia com que ela queria trabalhar e, por exemplo, depois no happy hour, num bar, você via desde executivos até o pedreiro, sabe? Todo mundo ali estava mais... tinha uma horizontalidade maior. Então eu comecei a pensar, né? Você vai para um outro ambiente, um outro país. A Austrália eu não achei tão diferente assim, mas a gente foi... A própria Sinvex, ela tem alguns cursos, né? Como o prático da cosmovisão, que a gente foi para Finlândia, Inglaterra. Ano que vem a gente vai para Holanda, Bélgica, Suíça, França, Alemanha, enfim, vamos para outros locais, né? A gente consegue ampliar a nossa cognição, nossa noção de mundo e fazer questionamentos, fazer cotejos, embates com coisas que a gente já conhece, né? Então, isso não só amplia a sua visão de mundo, mas o seu conhecimento sobre você mesmo. Se você investe em se pesquisar, você ir para esses outros ambientes em que você, pensando de uma forma mais científica, né? Que a gente é a própria cobaia e o próprio laboratório. Então, a gente, né, a consciência, a própria cobaia, o próprio laboratório, está aqui no contexto do Brasil, Foz do Iguaçu. Aqui a gente funciona dessa forma. Aí vai lá para a Finlândia. Como é que você funciona na Finlândia? Como é que você se manifesta? Os traços positivos e os traços negativos são os mesmos? Então, você começa a se ver em diferentes situações, né? Isso ajuda muito a você, através dessa ampliação da sua cognição, dessa visão de mundo, a ter uma cosmovisão maior. Então, você consegue ter decisões mais acertadas, resolver situações da sua vida, ajudar mais as pessoas, enfim. Tem vários benefícios, né? Aí a Jéssica e a Liza trouxeram a questão da para-excursão. Você faz essa viagem mais fora do planeta. E aí você comentou no início
algumas coisas que você sentia na sua infância, né? Dessa unidade da humanidade, ó, para rimar, fica bonito. Todos com unidade da humanidade. Enfim, essa preocupação com o planeta e tudo mais. E na experiência que eu tive de clarividência viajora, em que eu me vi fora do corpo, fora do planeta, mais de uma vez que eu tive essa experiência, nos relatos, eu pude ter as sensações parecidas com a sua. E o mais interessante foi que eu gosto de ver essas coisas de astronauta também, né? Igual vocês falaram, que hoje em dia, com as redes sociais, tudo, principalmente na pandemia, você podia entrar lá no YouTube e ver a galera lá da NASA postando: ó, galera, a gente tá aqui, ó, aqui na nave, aqui e tal. A gente mostrando tá aqui, o dia a dia. Estamos na nave, estamos aqui trabalhando na estação espacial, olha aqui é a Terra, aqui a gente corre, a gente come assim. Eu falo com o pai direto, assim, foi, cara, que massa! E aí, pensando nessas paraexcursões, né, eu tava olhando esses depoimentos de astronautas. Legal. Né, porque fisicamente o astronauta, quando ele volta dessa experiência, ele volta todo lascado, né? Todo lascado. A gente tem o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que ficou cerca de 7 dias no espaço. Quando voltou, tá com vitiligo, ele é quase 100% surdo. Tava assim, o corpo tem muitas sequelas, né? Por isso que é legal você aprender a se projetar e fazer uma excursão interplanetária, muito mais simples, a psicossoma volta intacta. Pois é, gente. Volta até melhor, né? Porque as energias que você absorve são energias bem interessantes, positivas, que revigoram essa energia do cosmos, né? Uhum. E aí, os depoimentos de astronautas que eu vi de interessante é que eles relatavam muito essa valorização da Terra, em cuidar dos recursos, né? Eles comentavam também algo em comum. Era como que essas demarcações, essas fronteiras, era uma coisa tão boba vista do espaço, cada um com a sua religião, sua cultura, e o pessoal brigando, tendo guerra, olhava assim, nossa, que coisa mínima, sabe, mínima. Uhum. Acabavam se desapegando, assim, de coisas egóicas, sei lá, a gente fica assim, o boleto para pagar, que não sei o quê, que eu preciso comprar isso, aí quando você vê lá de fora, peraí, tem coisa que importa mais, né? A gente acaba... Uma revisão dos valores, né? Se desapegando dessas questões, assim, banais e focando no que é mais prioritário, evolutivo. E também relatava essa questão de sentir uma compaixão, um fraternismo pela humanidade, né? Poxa, vamos todo mundo se ajudar, ter uma visão mais colaborativa e tudo mais. Então, pensando nesses depoimentos de astronautas, eu penso que um dos impactos da pessoa, né, que fez o curso intermissivo e teve a oportunidade de passar nessa paraexcursão, é essa ampliação ali desse fraternismo, desse senso de universalismo, desse senso de grupalidade também, né? E isso te ajuda a vir para o intrafísico e focar realmente na assistência, né? Em gerar valor para as outras pessoas, né? Nas interações. E você também evoluir você mesmo, né? Então, acho que essa deve ser um impacto bem interessante dessas paraexcursões. Nossa, bem legal a tua conexão, Lara. E isso, voltando para a Invex mais uma vez, né? Em total relação, porque uma característica fundamental da Invex é a antecipação da assistencialidade, né? Então, quando a gente vem, digamos assim, com essa marca mnemônica e traz esse impacto positivo, né, de a gente pensar na unidade, na colaboração, na harmonia e tudo, a gente tenta fazer isso em tudo, né? É o coleguinha da sala de aula que está precisando de uma ajuda numa tarefa. É o gatinho ou o cachorrinho da tua casa que está precisando de alguma coisa. É a tua mãe que está arrumando ali o sofá na sala, tu quer arrumar junto, cuidar da planta. E assim vai indo, né? Então, pequenas ações, boas ações, né, que já falou. E daí depois vai acumulando e vai ampliando, né? Quando você começa a estudar isso, aumenta a tua cognição, aí você atua junto com um processo que a gente chama de recuperação de CUNS, né? Que é recuperar essa lucidez, porque o desafio é esse, quando a gente está no curso intermissivo, a gente tem toda essa expansão de consciência, tem essas memórias que dão toda essa outra dimensão, só que a gente, quando ressoma, a gente vem para uma coisa mais física. E o desafio é como trazer algo que estava numa materialidade, assim, não estava na materialidade, né? Estava numa sutileza, para essa materialidade, né?
Como que a gente traz isso? Então, por isso que a importância da gente ler, estudar, interagir com pessoas diferentes, para a gente ter esses inputs e isso ir acionando essas memórias nossas, né? E a gente poder trazer aquele ferramental de lá para cá. Porque é aqui que se faz a programação existencial. Até então, a tecnologia, é estudo e simulação. Né? Física, assim. Não, e uma coisa que eu fiquei pensando também porque assim, tem essa questão das excursões interplanetárias, né? Que às vezes a consciência vai fazer no período ali do curso intermissivo. Também as exoprojeções, que a pessoa vai ter a projeção aqui depois que ela já renasceu, né? Que ela veio aqui com esse corpo físico. Mas do ponto de vista, assim, até da Invexis mesmo, eu fico pensando na seriedade da pessoa ter uma experiência com o extraterrestre, com essa questão do extraterrestre extrafísico, né, seja através de clarividência, através de exoprojeção, desde a juventude ali, desde a infância, o quanto que isso deve abrir a cabeça da pessoa e ajudar nessa questão realmente de desenvolver mais a cosmovisão, de desenvolver mais esse senso de fraternismo, né? Eu acho que para o inversor também é interessante tentar ali, às vezes, colocar como alvo projetivo ter uma exoprojeção, ter um contato ali com consciências de outro planeta, porque, na minha visão, vai ajudar a pessoa a desenvolver essas questões aqui no intrafísico também. Eu acho que é um ponto. E até comentando das suas experiências que você comentou da infância, né? E eu também tive algumas coisas assim, mas eu não tive assim de falar que era de outro planeta. Mas uma coisa que para mim acontecia muito, que era bem interessante, é que eu tinha uma experiência assim que quando eu acordava de manhã, em vários dias assim que eu acordava de manhã, eu gostava de pegar a minha manta, que é aquelas mantas, aquelas bem grossas, sabe? Eu colocava a manta em cima, assim, e aí quando eu colocava a manta em cima do meu rosto, eu começava a ver o cosmos, começava a ver umas estrelas, uns asteroides, assim, andando, chegando para mim, e isso várias vezes. Hoje que compra essa manta aí? Eu tô querendo. É tipo aquela capa do Harry Potter, né? Tipo isso. Aí ficava tendo isso. E era uma experiência que eu tinha muito na infância, e depois de um tempo eu parei de ter, né, assim, naturalmente. Só que me chamou a atenção porque eu numa dinâmica parapsíquica que teve aqui na Sinvex, né, na dinâmica de Invexologia, eu tive uma experiência assim que eu fui fazer um acoplamento com uma pessoa que também tem bastante relação com a questão da extraterrestriologia, essa pessoa. Aí eu tive esse fenômeno de novo, mas sem a manta, assim, ali na dinâmica. Aí fui vendo aquelas estrelas e tal, os meteoritos vindo assim. Aí beleza, aí terminou o acoplamento, aí eu perguntei pra pessoa, e aí, o que você percebeu? Nossa, me veio o cosmos, assim, eu fiquei, gente, que louco. Então, eu acho que também tem a ver com, por hipótese, né, com as nossas relações ali, que a gente já teve essas vidas em outros planetas, coisas nesse sentido também. Nossa, show. Sensacional. Então, só para aproveitar o gancho da dinâmica, que o Emanuel também falou, né? Que isso que a Jéssica trouxe quando a gente se encontra, né? Porque, assim, a gente no curso intermissivo, muitos de nós nos encontramos lá, né? Tivemos aula juntos, fizemos simulações juntos e tal. Ressumamos cada um no lugar, né? Daí a gente se reencontrou, né? Uma parte, a gente continua procurando muita gente, né? Então, talvez seja você. Já fica a dica aí para visitar a gente aqui em Foz. E daí a gente tem esses momentos de laboratório grupal, né? Porque a dinâmica parapsíquica é isso, né? A gente está junto trabalhando energia, fazendo essas interações entre um corpo energético e outro, e isso também aciona memórias. Então, a hipótese do que a Jéssica trouxe é que essa pessoa com a qual ela fez esse acoplamento na dinâmica, por hipótese no curso intermissivo, estava junto com ela fazendo alguma coisa que essa memória foi energizada e aquela pessoa estava junto. E assim outras. Essa experiência tua me fez lembrar projeções que eu tive aqui também, né? Que eu saí do corpo, vim aqui, aí estava daqui a pouco lá no salão das dinâmicas, no depósito, aí encontrava você, encontrava o Diego. Nossa, não me falou. Já falei, você falou uma vez. já falei. Pra gente poder confirmar ou não, mas ela também teve, né? A gente estava fazendo os experimentos, então é legal assim também de explorar a dinâmica como um laboratório aqui nessa dimensão intrafísica que nos auxilia a resgatar essas memórias lá do período intermissivo, sabe? Sim. Então, assim, acho que
fica aí a dica também para quem quiser experimentar. Sim. E só, mais uma coisa também, que eu acho que é uma coisa que é interessante falar dentro do contexto desse episódio, né? Porque como a gente está falando assim, o que nunca te contaram sobre extraterrestrologia, sobre extraterrestres, uma das coisas, eu vejo que essa questão dessa possibilidade do encontro extrafísico, né, que a gente já comentou, agora tem um conceito bem interessante também na conscienciologia, que eu acho que dá para a gente relacionar com a questão da ampliação da assistência que a gente faz a partir da INVEX, né? Quando a gente vai ali desde cedo exercendo assistência, a gente vai ampliando, podendo fazer assistências cada vez mais sérias. E um conceito que a gente estuda é o conceito da pré-mãe, que é quando a consciência ela recebe, né, alguém, assim, um extraterrestre, extrafisicamente, para treinar aquele extraterrestre para ele poder conseguir renascer nessa dimensão intrafísica. Porque é um extraterrestre que estava em outro planeta e por algum contexto teve que vir para cá, para o planeta Terra, e aí essa pessoa que já está em uma condição melhor ali, de maior lucidez e tudo mais, a pessoa recebe esse extraterrestre que às vezes vai ali acoplar com ela, né, e procurar entender como que funciona o corpo humano físico ali, e ela vai tentar, assim, se adaptar. Então, é uma possibilidade também que existe, mas são casos bem raros, né? Porque o único que eu conheço é do professor Valdo, que ele recebeu uma consciência que a gente chama de EM, que era um amparador aqui da conscienciologia. Mas eu acho que é interessante a gente comentar, porque é uma coisa que é rara, né? Pelo menos eu não vejo tanto assim na literatura sobre esse caso. Isso, e que é um contato efetivo, né? Da consciência humanoide, nós, com um extraterrestre de um outro planeta, com outra parafisiologia, né? Esse caso que você está trazendo, né? A parafisiologia do M, ele era um lagarto, né? Lagarto, e ele vai virar um humanoide. Como que é isso, né? Um lagarto bem diferente, né? Grandão, diferentão. Não é nada que a gente imagina no planeta Terra. É bom lembrar disso. Sim. Não, e aí eu fico pensando que, por exemplo, se a gente for olhar até o que eles propõem na ufologia, que são os contatos, que aí tem contato de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, tem o contato de quarto grau, que eu acho que é quando a pessoa é abduzida, sei lá. Se a gente fosse olhar nesses conceitos de contato extrafísico com extraterrestre e contato de pré-mãe, seriam contatos de quinto e sexto grau, talvez, né? Seria um aprofundamento dos contatos com outro extraterrestre. E é até mais fácil ter esse contato extrafísico do que intrafísico, né? A gente comentou, dá para fazer pela projeção lúcida, né? E a projeção lúcida você pode tentar sair do planeta, visitar os planetas, ver o planeta Terra, né, ali de fora. Tem a questão da clarividência, que a gente comentou, e a clarividência viajoura também, que é quando você vê de forma remota. E tem uma técnica que você pode fazer como um exercício para começar a tentar chegar nessa projeção lúcida ou clarividência, que chama técnica da visualização parapsíquica. E aí, não lembro como explicar direitinho, mas acho que dá para usar ela também. Posso até deixar o link dessa técnica aí embaixo, aí tem um verbete, tudo, professor Mário Oliveira. E algo dá para fazer, você tentar visualizar, fazer essa técnica de visualização, tentar visualizar o planeta Terra de fora. Fica tentando todos os detalhes e tudo mais, e como é que você percebe, como você se sente, aí aquilo ali você pode até saturar mentalmente e eventualmente ter uma projeção lúcida, uma exoprojeção, enfim, né? Bem interessante isso. Alguma coisa para comentar do AM, cosmonauta? Ou não? Quer passar o próximo? Não, o interessante aí, né, comentado sobre o AM, que até o Valdo já falou sobre isso, né? Eu acho que é importante acrescentar aqui, é que o EM, logo quando o Valdo teve o primeiro contato com ele, lá em 1947, né, 47 mais ou menos, né? Foi com 14 anos o primeiro contato dele, né, com o Valdo. Ele se mostrou totalmente assim, a versão original dele mesmo, pura, de como ele se manifestava intrafisicamente lá no planeta dele, né? Então, com o passar dos anos, das décadas, né, foram 50 anos, né, de pré-mãe, vamos dizer assim, nessa condição de pré-mãe que o Valdo acolheu ele, né, vamos dizer assim, a consciência dele, o psicossoma dele, né, vamos dizer assim, ali acoplado ao soma dele, né,
que ele foi mudando a parafisionomia dele, né? Então ele foi humanizando ali, com o passar das décadas, foi humanizando a parafisionomia dele. Então ele foi se tornando cada vez mais humanoide, menos a versão original dele, né? Menos lagarto, né? Vamos dizer, menos réptil, né? Que enfim, é a nossa concepção do convencionalismo, como a gente enxerga o EM, né? A gente é parecido com o lagarto, que é um bicho aqui que tem aqui na Terra, que existe aqui na Terra, que é parecido com o EM, né? Então foi um próximo do que a gente pode descrever, né? Do que a gente conhece convencionalmente. Então é interessante falar isso, né? Cada década ele foi ficando cada vez mais humanoide, né? Quando foi ali pelos anos ali de 98, 99, né? Ali iníciozinho ali virando para 2000, né? Que foi, pelo menos foi quando o Valdo falou que ele ressomou, né? Que ele renasceu. Ele já estava totalmente assim muito mais humanoide, né? Mais adaptado ali para o processo da ressoma dele, né? Em um corpo humano, né? Vamos dizer assim, estava ali no processo do embrião, né? Do renascimento ali da nova mãe dele, né? Então é interessante falar isso, né? Que foi proposital isso, né? Esse processo dele, vamos dizer assim, dos amparadores do Valdo, né? Vamos dizer assim, apresentarem o EM para ele, justamente para ter também essa questão, além de conhecer a nova cultura do planeta, também essa questão da adaptação parafisionômica, né? Do EM ali, com o passar do tempo, ele fazer essa adaptação energética, né? E vamos dizer assim, encaixar os moldes ali, né? O modelo, né? Fazer ali do corpo físico. Agora, eu tô pensando outra coisa aqui, Manuel. Você estava comentando sobre o caso, né, do extraterrestre que estava com você e tal, assim, que teve a percepção dinâmica. E qual que é a sua hipótese, assim, do que você acha que ele estava te acompanhando? Por que você acha que algumas pessoas têm mais essa tendência a ter extraterrestre na psicosfera, que eu sou uma dessas? Mas o que você acha que tem algumas pessoas que têm essa tendência maior, na sua visão? Então, o que acontece? Logo nos meus primeiros anos quando eu mudei para aqui, para Foz, né, em 2009, nos primeiros anos ali, nos primeiros 5, 6 anos, né, de atuação aqui, né, dentro do voluntariado, das pesquisas, as pessoas relatavam direto, né, sempre ali acoplamento nas dinâmicas parapsíquicas com extraterrestre. Tô vendo extraterrestre. Eu falei, pô, o que tá vendo? É só extraterrestre, assim, muito espécies, assim? Ou como que é? Não, assim, variava um pouco, né? Variava um pouco, assim, o pessoal descrevia a questão ali vamos dizer assim, questão da altura, né? Via muito a questão, assim, de ver extraterrestres mais altos, né? Muito mais altos do que eu ali, né? Se manifestando, né? Mas tem realmente essa questão da característica da afinidade, né? Para mim, assim, eu achava interessante porque eu já tinha uma conexão, uma afinidade já desde pequeno, como eu já falei aqui, né? Com essa questão da ficção científica, com o processo do extraterrestre, né, de filmes de extraterrestre, de ficção científica, de outros planetas, né? Então, para mim, aquilo ali, eu enxergava aquilo ali, pô, as pessoas falavam aquilo, eu falei, pô, que bacana, pô, porque eu tenho conexão com isso, tenho afinidade. Então, pode ser realmente essa questão das paraexcursões que a gente teve, né, no período intermissivo, né, colocando como hipótese. Eu acho que várias pessoas tiveram paraexcursões, porque, assim, mesmo assim, não sei se todas. Mas, assim, o que acontece, assim, a gente coloca muito, assim, leva muito como hipótese do que o Valdo colocava pra gente, né, que é o que, vamos dizer assim, era a pessoa, né, que teve mais vivência de forma lúcida, né, e tem mais rememorações, e que colocava pra gente isso. Não era todo mundo que era selecionado, né? Era um grupo específico de consciências ali, intermissivistas, muitos de nós aqui no nosso grupo, que eram pré-selecionados, selecionados para participarem desse grupo de paraexcursões, né? Mas claro que, vamos dizer assim, apesar dessa seleção, muitos ainda, né, vamos dizer assim, né, nesse renascimento atual, né, ainda fica meio que em choque, né? As pessoas ainda ficam meio inadaptadas, né? Mas eu penso que, pelo menos do que eu enxergo, assim, das pessoas com que eu tive contato, né, de amigos, colegas aqui, que falam como hipótese que já tiveram essa experiência, que acho que tiveram essa experiência de paraexcursões, boa parte delas tem essa afinidade, essa predisposição, essa adaptação a conhecer o novo, a neofilia da questão de ter um contato com o diferente, né, consciencialmente falando, de algum extraterrestre, ou a questão mesmo de um abertismo multicultural maior, né, de conhecer coisas novas, aqui até dentro da nossa própria realidade de planeta Terra, né?
Então, até pegar um gancho aí para a gente ir fechando com isso que ele falou agora. Mas, assim, até para comentar também, né? Se a gente quer treinar essa questão da gente se familiarizar cada vez mais com a realidade do processo da extraterrestriologia, com outras civilizações, a gente tem que treinar primeiro aqui no planeta Terra, né? Com a realidade multicultural que a gente já tem aqui as diversas nações, países, né? Então, a gente precisa, se a pessoa ainda tem rusga, ainda se incomoda com culturas dentro do próprio país aqui, do Brasil, que é um país de dimensão continental, multicultural, muitas culturas aqui em diferentes regiões, então a gente precisa primeiro treinar aqui. Se a pessoa tem a predisposição para isso, se você tem predisposição para isso, para ter essa questão de querer conhecer o diferente, então começa treinando com a nossa realidade aqui. Primeiro com o país, né, o nosso país que é super, vamos dizer assim, multicultural, de diversas regiões, depois vai para outros países, vai assim, paulatinamente, né, por etapa, até, vamos dizer assim, até o momento que você vai estar preparado, né, para ter condições ali, vamos dizer, dentro do nosso contexto de Conscienciologia, até dos amparadores promoverem ali umas extrapolações, né, chegar a um passo maior de promover ali uma experiência mais avançada conosco, né. Nossa, eu só falar uma coisa ali que eu acho que a Lara vai gostar. Eita! Que é assim, ó, também tem outra questão. Se a pessoa hoje, por exemplo, ela não investe na questão do poliglotismo, eu acho que também vai ter mais dificuldade de ter experiências com extraterrestres. Gostei. Porque se a pessoa, por exemplo, não domina o inglês, como é que ela vai dominar uma língua lá de extraterrestre que ela vai ter que comunicar, às vezes, ou seja num conscienciês, ou seja numa outra linguagem completamente diferente, né? Sim. E aí, por isso eu comentei antes do filme A Chegada, porque ele mostra muito disso. Eu adoro esse filme. Aquela mulher lá que é cientista, né, tentando dominar uma língua completamente diferente, que não tem paradigma aqui no planeta Terra para poder a pessoa aprender. Então eu fico pensando nessa importância também do poliglotismo, que é inclusive uma meta da INVEX. Sim. Muito interessante. Se eu entrasse aí, agora já não voltava mais. Pano para manga aqui, para muitas horas. Mas aí vamos finalizando, né? Isso que o Emanuel falou, esse exercício que ele falou e a Jéssica também, né? De treinar no planeta Terra através das viagens, do estudo de outras culturas. Isso é bem interessante. Recapitulando, né? Ele falou de alguns traços que você desenvolve nisso, que são o abertismo, a neofilia. Isso é bem interessante, né? Essas experiências que a gente trouxe de contatos com extraterrestres, ou estudo teórico e prático, né, através de experimentos ali, enfim, o conquistar além do planeta Terra, é muito interessante também para você ampliar a sua cognição, mudar a sua mentalidade, né, quebrar paradigmas e, através disso, você consegue também ter um senso universalista, né, um senso de grupalidade mais avançado, mais... acho que pode dizer assim, né? Para você não ser só uma pessoa ali passiva e assistir o processo da evolução da humanidade acontecer, e realmente você ser uma mini peça ali, você poder assistir, né? Você poder se aprimorar e ajudar no aprimoramento consciencial de outras pessoas, né? Acho que isso é um bom resumo aí dessa relação aí entre extraterrestriologia e invexologia. Então, pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Comenta aí o que você achou, se você já teve alguma experiência aí com extraterrestre ou não, se vocês acham que tem a ver com a invexologia que a gente estava comentando, enfim, se a gente viajou, mas se lembre de não acreditar em nada do que a gente falou aqui, tá? Pense por si mesmo, estude, vá atrás de conhecimento e, principalmente, pratique, coloque em prática ali, teste os fenômenos parapsíquicos, experimente, registre, para você poder comparar, ter uma visão ali mais até científica dos seus registros, né? E a partir disso tirar suas próprias conclusões, chegar a novas hipóteses e ampliar sua visão de mundo e de evolução no geral. Beleza? Ficamos por aqui. Tchau, tchau. 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 Vida longa e próspera.